Olá meninas, bom dia, tudo bem? Vamos lá. Hoje é mais um dia que eu não tinha programado de gravar, ainda mais nesse horário, pela manhã, mas deixa eu ajeitar aqui, peraí. Mas houve um imprevisto e aí um compromisso foi desmarcado, eu tô encaixando aqui mais uma palavra de amor pra vocês. O que a gente vai falar hoje? Basicamente, como eu iniciei falando, eu não preparei nada específico pra gente conversar hoje. Mas tem sempre pontos, que eu gostaria de tocar. E um deles vai ser, vou voltar aqui agora, só um breakzinho no livro de novo. A gente vai voltar, peraí, peguei aqui o livro pra mostrar pra vocês. No último capítulo do livro, se eu não me engano, no último capítulo, não, acho que era nas últimas anotações em si, que fala sobre metade do milagre. E é um capítulo que vem questionando vocês, assim, no sentido de questiona, e se Deus desse pra vocês, desse pra mim, metade do tempo dele? Metade do milagre que eu pedi? Ou metade da pessoa com quem eu vou me casar, com quem você vai se casar, metade do filho que você vai ter, ou que você já tem, ou que eu vou ter, metade da família que nós já temos, metade da mãe, metade do pai. E se Deus fizesse por nós só o mínimo, só a metade, metade de tudo aquilo que a gente pedisse? Como que a gente se sentiria? Como que seria? Como que seria a nossa vida? Não vou nem citar no adentro de como iria se sentir, mas como seria a nossa vida se fosse só metade? Se de tudo que a gente vivesse, metade fosse que a gente, de Deus, metade fosse que a gente fosse receber de Deus. Você estaria feliz? Você estaria contente, satisfeito? Ou você o amaria ainda mais? Como que seria esse relacionamento seu com Deus? Se Deus não fizesse para você infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Se Deus não provesse para você da forma que Ele provém hoje, com o seu alimento, com a sua roupa, com o seu trabalho, com a sua família, com a sua saúde. De todas as maneiras possíveis, Deus provê na sua vida. Mas e se Ele não tivesse feito isso 100%? Se Ele tivesse feito só um pouco, só uma parte? Por que eu convido você para refletir sobre isso? Porque isso é o que você faz com Ele. É o que você faz com Ele. Na maioria das vezes, você tira uma pequena parte do seu dia para Deus. Uma pequena parte de quem você é, de quem você quer ser para Deus. Você isola o que você quer, o que você não quer que Deus retira, que são seus pecados de estimação. Sim, pecados de estimação, porque nós temos pecados de estimação. De tão... eu não queria usar essa palavra, mas de tão miseráveis que nós somos, nós construímos dentro do nosso contexto de vida, mesmo tendo um Deus que nos ama infinitamente mais do que a gente possa imaginar, nós ainda escolhemos, muitas das vezes, cultivar na nossa vida pecados de estimação. Mas isso aqui não é tão pecado assim porque fulano mata. Isso aqui não é tão pecado assim porque ciclana fofoca. Isso aqui não é tão pecado assim porque Beltrano rouba. Não, o seu pecado é tão pecado assim. É muito além do pecado do outro. Porque o seu. É o que limita o seu relacionamento com Deus. E o do outro é sobre o outro. Meu terapeuta fala comigo algo que eu acho muito engraçado. Ele fala assim: Vanessa, isso é terapia sua e isso aqui é terapia deles. É terapia deles. Eles têm que fazer pra lá. Aí você vai se questionar, mas você faz terapia? O cristão não faz essas coisas. Não sei. Tem muita gente que fala isso, tá? Às vezes você não vai falar, mas tem muita gente que fala isso. Gente, eu faço. Eu faço terapia. Eu cuido da minha saúde mental. Cuido do meu corpo físico. Por quê? Porque a Bíblia me ensina a cuidar de mim, cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo. E a maneira,
na qual eu escolho cuidar da minha mente hoje é renunciando a muitas coisas, é me afastando de pessoas, é me silenciando em determinados momentos, é não me colocando em situações que não vão ser saudáveis para a minha fé, para os meus princípios e para a minha mentalidade atual. E também cuidando da minha mente, conversando com alguém em terapia. Eu faço isso. Se você não precisa fazer isso, que é o que eu duvido muito, mas se você não precisa fazer isso, amém, irmão. Cultiva, fortalece, aproveita esse tempo ainda mais para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Ou seja, vamos lá. Nós ainda temos, né, pecado de estimação e muitas das vezes a gente mantém isso por anos e anos e anos. E dando metade das nossas renúncias para Deus, dando metade, contando metade do nosso dia. A gente conta para Deus, ai Deus, me fizeram isso, aquilo, me machucaram nisso e aquilo, ai, mas falharam comigo nessa área, assim, assim, assim. Mas não conta para Deus, Deus, hoje eu fui suja, eu preciso ser limpa novamente, hoje eu fui suja, eu pensei mal do meu irmão, eu pensei mal do meu colega de trabalho, eu pensei mal sobre uma situação que dentro da minha casa, eu agi de forma suja, eu não pensei com a mente de Cristo como a palavra do Senhor nos incentiva a fazer, eu não fiz isso, e eu preciso mais uma vez ser lavada por Ti, eu preciso mais uma vez ser curada, ser liberta desses pensamentos, dessas más atitudes e transformar esse caráter. Quantas das vezes você faz isso? Quantas das vezes eu faço isso? Eu falo com você e falo comigo também. A gente não tem feito essas coisas. A gente não tem entregado 100%. A gente não tem. E a gente tem exigido 100% do Pai. A gente tem exigido 100% do Pai. Ai, mas é porque eu sou cristã, eu não poderia estar passando por isso. Mas Deus, eu faço tudo certinho, eu obedeço ao Senhor. Por que eu tô passando por essa prova? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por aquilo? Analisa a ti mesmo. Sonda a ti mesmo. Observa se você realmente é um cristão verdadeiramente. Leia a Bíblia, gente, leia a Bíblia, vê lá os relatos de quem era cristão, de fato, de quem seguiu a Jesus e de quem quis ajudar o próximo a trilhar o mesmo caminho. O que eles passaram, o que eles viveram. A palavra do Senhor fala que conta, né, os relatos nas cartas de Paulo, e diversos desses relatos Paulo está animando, alegrando a igreja, incentivando a alegrar-se no Senhor. E Paulo estava preso, Paulo estava cativo. E não só estava cativo dentro da cadeia ali, mas como ele também disse em várias cartas que ele se fazia escravo, ele se fazia cativo pelo Senhor, por Cristo Jesus. O que eu entendo com isso? Que muitas das vezes Paulo pegou tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele queria para si e lançou fora. E olhou apenas para o ministério, olhou apenas para a vida de Cristo, para a morte e ressurreição de Cristo, para o arrependimento verdadeiramente, para a transformação, para a fundação de igrejas. Ele ignorou todos os seus sentidos, quereres. Não vou entrar muito a fundo aqui, mas Paulo, de fato, matou a si mesmo, nasceu de novo em Cristo Jesus. E é o que eu te questiono hoje. E se Deus fizesse só metade do seu milagre? Igual você entrega só metade de você para Ele. Você só tem entregado metade. E olha lá, e olha lá, e olha lá. Que eu tenho certeza que quando eu comecei a falar isso aqui, você veio a refletir que nem metade você está entregando. Eu falo isso porque eu estou passando por isso agora. Enquanto eu estou falando, eu estou pensando, cara, ainda falta mais de mim. Eu preciso de mais. Eu vou ser como um discípulo, como um apóstolo, como Paulo foi? Não, mas eu tenho que buscar o máximo de santidade, de alinhamento com o Senhor. Possível, possível. E isso é feito dentro do relacionamento, isso é feito lendo a palavra, isso é feito consumindo a palavra de fato. O que eu chamo de consumir? Ler e meditar. Ler e trazer esperança para os dias de amanhã.
ler e trazer o entendimento de como agir em determinadas situações, para depois eu não ser pega de surpresa com meu próprio mau caráter. E me moldar verdadeiramente da forma que Cristo espera que eu seja, tendo a mente de Cristo. Ultimamente eu tô passando por algumas questões que tem me deixado muito ansiosa, me deixado muito acelerada. E diversas vezes eu em oração, falando com o Senhor, eu questionava, agora há pouco mesmo eu falei com a minha mãe, eu não entendo por que a gente fica tão ansioso, tão preocupado. Não faz sentido, não faz sentido. Porque se é promessa, o resultado vem do Senhor, já foi determinado. Se não é promessa, você tem que se alegrar em dar errado. Se não vem do Senhor, se não vem das coisas que vão te aproximar dele, se alegre em dar errado. Se alegre em dar errado, porque talvez, se der certo, o Senhor te perderia para sempre, né? Não que eu desejo que as minhas coisas, que as suas coisas venham dar errado, eu desejo que dê certo, eu desejo que você multiplique, que você avance, que você prospere, que você use da sua prosperidade para alcançar vidas para Cristo. Essa prosperidade não te traga orgulho, não te traga avareza, não te traga vaidade, mas te traga um coração manso, humilde, generoso, gentil. Que essa prosperidade te aproxime ainda mais do caráter de Cristo, da identidade de Cristo. Eu desejo isso para você e para mim também. Então é isso. Eu espero muito que vocês possam refletir hoje. Leia as cartas de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo diz de forma tão profunda que, embora o nosso exterior esteja desgastado, nosso interior está sendo renovado dia após dia. Paulo está falando de alguém que estava com o corpo físico fragelado. Fragelado. Aí você fala, mas Paulo é Paulo. Paulo foi Paulo. Não, Paulo era um homem. Agora, se você me dizer Cristo é Cristo, Jesus é Jesus, não tem que se comparar a mim, um pecador, de fato. Agora, Paulo não, Paulo era um pecador, como eu e você, só que Paulo estava fazendo as escolhas que precisavam ser feitas naquele tempo. Paulo estava escolhendo não se escolher, não pensar em si só, em si mesmo. Paulo desejava mais para Cristo, mais em Cristo, e tudo que não fosse nele era perda. Era perda. E ele diz isso em diversas passagens nas cartas, né? Então eu convido você a não só ler por compromisso de devocional diário. Eu tô falando com você e comigo também. Eu não faço devocional, mas assim, muitas das vezes eu pego, sento, leio a Bíblia, a quantidade de capítulos que eu estipulei para ler durante o dia, e eu não me vejo meditando, eu não me vejo me arrependendo, eu não me vejo questionando, eu não me vejo estudando aquilo. E isso precisa melhorar em mim e em você. Se queremos ter a mente de Cristo, temos que alimentar o nosso espírito com a palavra que é santa. Ai, mas eu leio um livro que é muito bom. Ai, mas eu escuto uma pregação na internet. Ai, mas meu culto é muito bom, eu vou lá, recebo tudo. Nada disso supera a palavra, nada disso supera o relacionamento pessoal entre você e Cristo. Porque na hora que você precisar de um socorro, na hora que você precisar de um abraço, de um conselho, do perfeito, maravilhoso Consolador, que é o Espírito Santo, você precisa ter esse relacionamento. Ele sim tem misericórdia, derrama favor sobre ti, te ama, aponta para Cristo o tempo inteiro. O Espírito Santo ele veio para glorificar a Cristo. Não são seres separados, Deus, Jesus e o Espírito Santo. É uma trindade, é único, é único. Então, que você venha colocar isso como uma meta.
eu lia 5 capítulos por dia. Agora eu vou ler um e vou meditar e vou estudar ele. Não, eu vou ler o livro. Depois que eu ler a carta toda de Coríntios, 1 Coríntios, eu vou estudar. Tudo sobre aquele tempo. Tudo sobre aquele momento. Como é que foi aquilo? Onde que Paulo estava? Onde quem levou essa carta? Que discípulo era esse? Quem era esse ajudador? Porque você aprende muito com aqueles que ajudavam Paulo também, aqueles que serviam Paulo. Porque eles serviam por amor ao ministério, serviam por amor a Cristo. Não era endeusando Paulo, não era colocando Paulo no lugar de senhorio. Não, sim, eles respeitavam o ministério que ele carregava, a unção que estava sobre ele. Mas o amor e a devoção era apenas a Cristo. Isso vai te fazer aprender a não colocar pastor, padre, líder em pedestal nenhum. Não existe pedestal na sua vida e no seu coração para homem. O trono da sua vida é de Deus, é de Cristo Jesus. Para de colocar pessoas nele. Marido, namorado, filho, pastor, padre, importa, bispo, apóstolo, não interessa. Não interessa. O trono da sua vida não deve pertencer a essas pessoas. E não estou aqui acusando as pessoas não, porque quem faz isso é você. Quem faz essas escolhas é você. Então repense. Repense muito bem antes de colocar um homem no trono da sua vida. Tá? Então é isso. Fica com Deus. Eu espero que essa palavra tenha chegado com amor ao seu coração. E isso tenha te trago um respiro de alerta, um respiro de renovo, um respiro de nova atitude, porque é isso que faz comigo quando eu estou falando com vocês. Traz o desejo de tomar uma atitude diferente, de agir de forma diferente. E eu espero que isso chegue no coração de vocês dessa forma, com um desejo de arrependimento, de conserto, de renovo, de melhora e de vamos adiante em Cristo Jesus. Amém? Amém. Fica com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo.